Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês, mais um domingo, o dia do Senhor, qual podemos estar reunidos aqui para cultuar a Deus nesse momento, ouvirmos a santa palavra de Deus. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos falar hoje sobre a vida cristã. Romanos 12. Vamos fazer a leitura? A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, o faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminhar. Ela é alimento para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Cristo. Nos limpa de todo o pecado. Prepara o nosso coração nesse momento para ouvirmos a Tua voz, por meio da Tua palavra, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Que a Tua palavra caia como uma sementinha em solo fértil nos nossos corações. E venha a dar bons frutos por meio de nossas vidas. E que o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo enviou a carta aos romanos quando ele planejava ir para a Espanha. Ele precisava de apoio missionário da igreja de Roma.
Não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma, provavelmente judeus convertidos no Pentecostes voltaram para Roma e iniciaram ali uma igreja. Mas era uma igreja com boa fama, composta tanto por judeus quanto gentios convertidos a Cristo. E o apóstolo Paulo fala que gostaria de estar com aqueles irmãos, ele expressa o apreço que ele tinha por eles e também demonstra o evangelho que ele pregava. Essa carta, tradicionalmente, é dividida em duas partes. Nos capítulos de 1 a 11, nós temos a parte doutrinária da carta. E dos capítulos de 12 a 16, a parte mais prática da carta. No início do capítulo 12, nós encontramos esse ponto de transição, no qual o apóstolo Paulo vai demonstrar qual deve ser a resposta do crente ao evangelho. Ele começa a tratar desses assuntos da vida cristã na prática. Então, no capítulo 12, ele vai expressar três coisas. Primeiro, qual deve ser a atitude do crente para com Deus? É o primeiro ponto do nosso sermão, dos versos 1 e 2. A atitude do crente para com Deus. Segundo, a atitude do crente para com seus irmãos em Cristo. Dos versos 13 ao 13. 3 ao 13. E terceiro, qual é a atitude do crente para com os de fora? Que é dos versos 14 ao 21. Então, para quem está anotando, a atitude do crente para com Deus, a atitude do crente para com os seus irmãos e a atitude do crente para com os de fora. Esses vão ser os três pontos do nosso sermão, né, que nós vamos trabalhar aqui. Começando com a atitude do crente para com Deus. O texto começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo Paulo roga pelas misericórdias de Deus, ele deve estar se referindo à maravilhosa bondade de Deus, que é descrita nos 11 primeiros capítulos dessa carta, especialmente pela justificação, pela fé com base no sacrifício de Cristo. Paulo já tinha falado a respeito do evangelho. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós observamos que nos primeiros 3 capítulos, ele coloca tudo e todos debaixo do pecado. Ele vai mostrar, por exemplo, que nós contemplarmos a criação já nos revela o Criador. Mas mesmo um gentil que não conhece a lei, ele tem uma consciência que foi dotado por Deus, e ele também consegue contemplar essa criação, mas ele peca contra Deus. Isso lhe deixa indesculpável, porque os céus proclamam a glória de Deus, porque Deus o dotou com uma consciência sobre a lei, e ele transgride. Mas o judeu, por outro lado, que teve condições de conhecer os oráculos divinos, que teve acesso ali às 2 tábuas da lei, que teve acesso aos 10 mandamentos, ele não pode se vangloriar dizendo, pelo menos eu não estou como esse gentio, porque ele também pecou. Gentios pecaram contra Deus, judeus pecaram contra Deus. Aí chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: todos pecaram. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A lei, como um raio-x, expressa a nossa condição. Quando você passa pela lei de Deus, ela mostra que você e eu somos pecadores. Observe os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você ama qualquer coisa mais do que a Deus, você está criando um Deus para adorar. Um ídolo no seu coração. Não é necessariamente você se prostrar diante de Baal. Isso é idolatria, sim. Mas você pode adorar o dinheiro. Você pode adorar a si mesmo. Você pode adorar uma pessoa. Isso é idolatria do mesmo jeito. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de descanso, dia do Shabat. Honra o teu pai e tua mãe. Quantos mandamentos nós não transgredimos? Queridos, o que nós mereceríamos era a morte e o inferno. A Escritura não fala em aniquilação da alma.
A Escritura fala de inferno, da ira de Deus sendo derramada pelos séculos dos séculos, e nós sermos lançados no lugar onde arde fogo e enxofre, que é destinado para o diabo e seus anjos. Era para lá que nós estávamos caminhando. Mas Deus, pela sua graça, sua misericórdia, sendo Ele justo, santo e gracioso, por causa do grande amor com que nos amou, enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Para que Ele fosse justo, era necessário um preço ser pago. Deus não poderia simplesmente dizer, está tudo bem, eu sou um Deus misericordioso, então não precisa pagar nada, você pode, todo mundo entra no céu. Ele não seria justo. Um preço tinha que ser pago, um preço tinha que ser pago pelos pecados de todos os crentes de todas as épocas, pelos pecados dos primeiros pais, pelos pecados até mesmo de Noé. A gente lê esses grandes homens nas Escrituras e pensa, nossa, como Abraão foi o herói da fé, mas ele foi um pecador também. Por conta do pecado de um, todos se tornaram pecadores. O pecado de Adão. Noé pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, todos mereceriam o inferno. Nenhum deles tinha justiça própria capaz de fazer eles poderem entrar no paraíso. Um sacrifício precisava ser feito para a salvação de todos os crentes do Antigo Testamento e de todos os crentes do Novo Testamento. Onde foi que esse preço foi pago? Abraão foi salvo pelas suas obras? Não. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu na promessa de um Cristo que viria. Cristo na cruz do Calvário tomou todo o escrito de dívida do seu povo. Ele foi cravado naquele madeiro. E a ira de Deus que deveria cair sobre nós, cai sobre o seu Filho. E pela graça nós somos salvos. Esse é o grandioso, maravilhoso presente que Deus deu. Deus provou o seu amor para conosco. O fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Nós não merecemos nada. Você não merece nada. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Mas pela justiça de um, muitos serão justificados. Nós vamos continuar vivendo no pecado uma vez que Cristo morreu por nós? De maneira nenhuma. Uma vez que entendemos isso, nós vamos andar em novidade de vida. Ainda há uma luta entre a carne e o espírito. Ainda há uma tensão. Ainda estamos num processo de santificação. Mas podemos ter certeza de que se estamos em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E que aquele que começou a boa obra vai terminar. E aquele que de antemão conheceu, predestinou, justificou, ele glorificou. Nós vamos caminhar para a cidade celestial se estamos em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem poderes, nem a morte, nem nada, nem ninguém. Em Cristo Jesus. Nós somos salvos. É um maravilhoso presente. Deus cumpre as suas promessas. Deus resgata os verdadeiros filhos de Abraão. São aqueles que têm a fé de Abraão. Nós sabemos que o Senhor veio para os seus não receberam. Muitos judeus de sangue não creram em Cristo. Mas o Senhor preservou um remanescente, eleito, os verdadeiros crentes. E o Senhor, na sua nova aliança, Ele quebra aquelas barreiras que existiam entre os judeus e gentios. Ele faz um novo povo. A sua igreja é composta por crentes que antes eram judeus e crentes que antes eram gentios. E Deus faz um novo povo. Aquelas promessas que foram feitas a Israel alcançam agora também os gentios. E diante dessa maravilhosa obra redentora, o apóstolo Paulo se maravilha. Ele olha e fala numa doxologia, numa adoração. Quão maravilhosos são os teus pensamentos, os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu ele algo para lhe pedir algo em troca? Porque dele, por meio dele, para ele,
todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Depois de apresentar esse precioso evangelho, é que ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha como fica muito mais forte o texto agora. Pelas misericórdias de Deus, olha o que é que ele fez por nós. Por essas misericórdias, apresentem o corpo de vocês. Porque ele é digno. Porque ele já fez tudo por vocês. Porque ele já tirou vocês da morte para a vida. Ele tirou vocês do inferno para a cidade celestial. O que é que vai ser difícil agora para vocês? Ele é digno da entrega total. No versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre a santificação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma exortação que tem em vista a santificação. Como nós falamos, uma vez que fomos justificados, Deus vai começar uma obra de santificação. E a base da nossa santificação é a nossa união com Cristo. A nossa união na virtude do poder da sua morte, da sua ressurreição. Nós entendemos que nos ensinos de Paulo, a ética deve fundamentar-se sobre a sua obra de redenção de Cristo. Então a resposta que nós devemos dar com a nossa vida é baseada na obra que Cristo fez por nós. Em outras palavras, a obediência é uma expressão de nossa gratidão. O que é esperado de você? Gratidão. Como é que você demonstra gratidão? Obedecendo. Então, ele já amou, ele já fez. O que você tem que fazer? Demonstra gratidão. Obedecendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É assim que você demonstra amor. Não é simplesmente um sentimento subjetivo que você não expressa de forma nenhuma. Você expressa obedecendo os seus mandamentos. E em seguida ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai utilizar essa linguagem dos sacrifícios rituais ali do Antigo Testamento, mas com um contraste evidente. Uma vez que os sacrifícios naquela época eram sacrifícios de um animal que era morto. Era um sacrifício morto. O sangue do animal tinha que ser derramado. Mas uma vez que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para a nossa justificação, o sacrifício que nós apresentamos agora é um sacrifício vivo. Nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa entrega a Deus é total e vai envolver a nossa mente, o nosso intelecto, nossa razão. E diante de tão grande salvação, diante de tão grande Salvador, a nossa entrega é total. Você vai apresentar agora o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício a Deus. Antes de você apresentava o seu corpo para o pecado. Quem sabe você colocava os seus olhos naquilo que era imoral. Agora, como Jó, você vai fazer aliança com os seus olhos. Você não vai buscar colocar os seus olhos naquilo que é imoral, que é desagradável a Deus. Quem sabe a sua língua era utilizada para proferir mentiras, fofocas, arrumar intrigas ou vanglórias. Mas agora ela vai ser usada para falar a verdade. Ela vai ser usada para louvar a Deus, para encorajar os irmãos, para pregar o evangelho. Quem sabe as suas mãos eram utilizadas como instrumentos de impiedade, mas agora elas vão ser usadas para amparar o necessitado e para servir ao Senhor. Quem sabe os seus pés andavam por caminhos tortuosos, agora eles têm que estar prontos para seguir o caminho de Cristo e para proclamar a palavra de Deus. Os membros do seu corpo que foram utilizados antes para a imoralidade, agora devem ser santificados ao Senhor e usados da forma como Ele estabeleceu. No versículo 1, o Paulo mostra o alvo. E no verso 2, ele mostra a forma como nós podemos fazer isso. Como é que nós podemos fazer isso? Apresentar os nossos corpos, né, como um sacrifício a Deus. Ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável, boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Primeiro ele apresenta o que não fazer. Nessa parte, eu quero citar William Hendrickson. Ele diz o seguinte: ele está advertindo a membresia de então e de agora para entregar-se, de agora contra entregar-se às várias manifestações de mundanismo, por meio das quais se veem constantemente cercados, tais como o uso de linguagem suja ou ofensiva, o cântico de músicas obscenas, leitura de livros torpes, associação em termos íntimos com companheiros mundanos, etc. É difícil chegar ao fim dessa lista, diz William Hendrickson. Em outras palavras, existe um padrão de pensamento e comportamento que nós devemos abandonar. E um padrão de pensamento e comportamento que nós devemos assumir. Nós não devemos nos conformar com esse século, com esse mundo, com um sistema que ignora a vontade de Deus e que busca seguir de forma egoísta as suas próprias vontades. Mas devemos ter uma mente cada vez mais transformada conforme a palavra de Deus. E o objetivo dessa metamorfose, dessa mudança de mente é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente do curso desse mundo. É diferente. Né? Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquilo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Né? Então, queridos, para nós experimentarmos qual seja perfeita, boa e a vontade de Deus, a gente tem que buscar conhecer a palavra do Senhor. A vontade de Deus é a lei de Deus, e a lei de Deus é santa, justa e boa. A pergunta número 2 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: quantas coisas você precisa saber para que viva e morra feliz neste conforto? Olha a resposta. 3. Primeira, quão grandes são os meus pecados e misérias? Segunda, como sou libertado de todos os meus pecados e miséria? Terceira, devo ser agradecido a Deus por esse livramento. Eu também lembro daquela famosa frase que diz: a lei nos leva para Cristo, para a justificação, e Cristo nos leva à lei para a santificação. Queridos, quando nós nos deparamos com a lei de Deus, ela expõe nosso pecado. A gente percebe, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Então a lei nos conduz a quem? A Cristo. Em Cristo nós encontramos salvação, nós somos justificados. Mas uma vez que somos justificados, estamos em Cristo, Ele nos conduz à lei para a nossa santificação. Então nós obedecemos agora a lei por amor, aquele que nos amou primeiro. Então, buscando conhecer a lei de Deus, nós vamos buscar ter uma mente renovada, transformada, não conforme o curso desse mundo, mas conhecendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nessa parte, já nós podemos refletir em algumas coisas. Primeiro, a doutrina certa conduz à prática certa. A ortodoxia, doutrina reta, deve conduzir à ortopraxia. Não basta só a gente ter o conhecimento da verdade. Esse conhecimento precisa nos levar a uma prática certa na nossa vida. Outra coisa que nós vemos aqui. Pense no sacrifício de Cristo, nas obras de Deus, e avalie o que isso deve produzir na sua vida, no seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Como nós vimos aqui, o Evangelho deve produzir tal gratidão em nós, que nos leva a uma entrega total, a uma mudança de mentalidade. Desse modo, a nossa forma de pensar não deve ser mais como o curso desse mundo. Ah, todo mundo faz desse jeito, é assim mesmo. Não. A gente não vai mais seguir o que a maioria das pessoas faz. A gente vai buscar seguir o que Deus diz na sua palavra. Você deve perguntar, diante das inúmeras decisões que você vai ter na sua vida, você deve perguntar: o que é agradável ao Senhor? Essa pergunta deve ser feita em tudo que você for fazer. Né? Deve nortear as suas decisões. Por exemplo, eu devo entrar nesse relacionamento? Isso vai glorificar a Deus? Eu devo falar isso daquela pessoa?
É apropriado eu falar isso daquela pessoa, daquele irmão, daquela pessoa? Eu devo agir assim? Em cada decisão, nós devemos pensar qual é a vontade do Senhor sobre esse assunto. E continuamente termos uma mente moldada pela palavra de Deus. O processo de santificação é contínuo, é progressivo, e para essa mudança de mente, nós precisamos diariamente meditar na palavra de Deus, na vontade de Deus sobre os nossos pensamentos, nossas ações e até mesmo as motivações do nosso coração. Querido, que o seu tempo, que o seu corpo, que os seus dias, que a sua vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quanto mais você conhecer a vontade de Deus e você concordar com ela, você vai estar crescendo em santificação. Segundo, qual é a atitude do crente para com os seus irmãos na fé? O texto diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Não pense de si mesmo além do que convém, tenha moderação. Paulo alerta para um pecado que é de uma autoestima elevada demais. Em outras palavras, ele alerta quanto ao pecado do orgulho. John Murray, um teólogo, falou sobre o assunto. Preste atenção. Ninguém está isento de autoestima exagerada. Nas palavras de Mayer, aquele que cobiça uma posição mais elevada ou uma esfera ou outra esfera de atividade na igreja, não se contentando com aquilo que corresponde à medida de fé que lhe foi outorgada, evidencia uma autoexaltação voluntariosa, que é imensurável e não procede de Deus. Se considerarmos que possuímos dons que na realidade não temos, então nutriremos uma noção exagerada de nosso lugar e função. Estaremos pecando por nos julgarmos mais importantes do que somos. Todavia, se nos subestimarmos, estaremos nos recusando a reconhecer a graça de Deus e deixaremos de exercer aquilo que Ele dispensou para a nossa própria santificação, bem como para o dos outros. Portanto, queridos, nós não devemos pensar em nós mesmos, nós devemos pensar em nós mesmos com moderação e humildade. Infelizmente, queridos, tem situações em que pessoas sentem que deveriam estar numa posição mais elevada. Elas sentem que elas são mais importantes. Talvez elas sabem mais até do que os líderes da igreja. Ou elas olham assim, não, eu que deveria estar ali naquele lugar, né? Talvez eu faria um trabalho melhor do que eles. Cobiçam cargos por interesses egoístas. E não esperam a igreja olhar os seus dons e lhe convidar para estar numa certa posição. Quem sabe eles tentam forçar situações para exaltar a eles mesmos. Em alguns casos, buscam até mesmo prejudicar quem está numa posição a qual eles gostariam de assumir. Isso, queridos, é pecaminoso e terrível para a igreja. Então, cada um tenha moderação quando pensar a respeito de si mesmo. E o texto prossegue dizendo, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. O que nós devemos lembrar, que em Cristo nós somos um só corpo. A igreja é como um corpo que possui vários membros. Os membros têm diferentes funções nesse corpo, e todos são úteis, todos são importantes, mesmo que em diferentes funções. O entendimento de que nós somos um só corpo deve estimular em nós a comunhão e a unidade. João Calvino falou o seguinte: ninguém deve aventurar-se a possuir tudo de uma só vez, mas deve contentar-se com sua porção e conscientemente refrear-se de usurpar as funções de outrem. Então o apóstolo passa então a apresentar as diferentes funções desse corpo, de acordo com os dons que Deus deu, segundo a graça. Por que é importante dizer segundo a graça? Porque ninguém deve se vangloriar dos dons, porque essas habilidades de servir aos outros foi dada pelo próprio Deus. Então nossos dons são usados para a glória de Deus. E ele diz, então, quais são esses dons? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Logo ele apresenta
Profetizar, prestar serviço prático, ensinar, exortar, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia. Começa dizendo, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então a profecia envolvia a proclamação da palavra de Deus, incluía edificação, exortação, consolação, instrução. João Calvino, ele explica uma coisa importante. Na igreja cristã, nos tempos atuais, profecia é simplesmente o correto entendimento da Escritura e o dom particular de explicá-la, visto que todas as antigas profecias e todos os oráculos divinos já foram concluídos em Cristo e seu Evangelho. Nós não estamos esperando uma nova profecia que vai completar ali os livros da Bíblia. Nós não estamos esperando nenhum livro que venha além do Apocalipse. Então nós já temos o cânon completo das Escrituras. Então a profecia nos dias de hoje é a proclamação da palavra de Deus. Sobre a proporção da fé, William Hendrickson comenta: o profeta não deve dizer nada que esteja em conflito com sua fé em Cristo. Por exemplo, ele pode ser tentado por razões egoístas a fazer afirmações alarmantes nas quais pessoalmente não crê. Ele é exortado a não agir assim. Deve ser e continuar sendo boca de Deus para o seu povo. Segundo, se ministério, dediquemos ao ministério. Ministério, a palavra grega utilizada aqui é diaconia e diz respeito à prestação de serviço prático nas diversas áreas que envolvem a vida da igreja. Esse dom também é encontrado naqueles que assumem o ofício de diácono na igreja. Então, dessa forma, essa orientação é que aqueles que são qualificados para esse tipo de trabalho devem aceitar a oportunidade e se dedicar no serviço. Então essa função de diácono é enaltecida também aqui pelo apóstolo Paulo. E em colaboração com o trabalho dos diáconos, muitos irmãos e irmãs também podem servir. O que ensina, se esmere em fazê-lo. O ensino é aquele que instrui a igreja na palavra de Deus, a palavra da verdade. Então, se você ensina na igreja, faça o melhor que você puder. O que exorta, faça com dedicação. John Murray comenta de forma apropriada: a exortação tem como alvo o coração, a consciência, a vontade. Assim como o ensino visa atingir o entendimento, a conjunção desses dois aspectos do ministério da palavra é imperativa. Às vezes esses dois aspectos estão combinados no ministério de uma só pessoa, de uma mesma pessoa. Então às vezes esses dons também estão interligados. O que contribui com liberalidade. Aqui ele fala de um outro dom, a contribuição. Então a contribuição, no presente caso, é a doação de recursos particulares. Então a contribuição deve ser feita com sinceridade de propósito. Como assim? Eu não devo contribuir para obter uma influência, uma vantagem para si. Por exemplo, eu vou contribuir porque aí eu vou ter mais peso nas decisões da igreja. Ou para os irmãos verem como eu gosto de contribuir e ganhar algum tipo de elogio por isso. Não deve ser esse o nosso objetivo. Vocês lembram de Ananias e Safira? Não é? Eles tinham motivos errados na hora de contribuir. Então não é esse motivo, mas por amor e com liberalidade. O que é liberalidade? Generosidade. Então é algo que nos alegramos de fazer por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor e de forma generosa, esperando não aplauso dos homens, mas agradar ao nosso Deus. Nós contribuímos para a glória de Deus, né? E a contribuição, né, como nós vimos aqui, deve ser feita com sinceridade e generosidade. Uma vez que somos muito abençoados e recebemos muito, também devemos ser prontos para contribuir. William Hendrickson comenta: os verdadeiros doadores são aqueles que dão sinceramente, lembrando-se em todo o tempo daquilo que eles mesmos receberam do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, embora todos nós somos membros da igreja, temos responsabilidade de contribuir com nossos dízimos e ofertas, nós somos estimulados aqui a sermos generosos e a fazer com a motivação correta. Então a generosidade e a liberalidade é estimulada nessa parte. O que preside com diligência, preside de respeito à liderança da igreja.
de respeito ao papel dos presbíteros, que são os superintendentes da igreja. Eles são admoestados a exercer a sua liderança também de forma diligente. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Um outro teólogo diz assim: o enfermo, o moribundo, o carente, precisam de visitas de alguém que saiba como comunicar a genuína solidariedade, a compreensão cristã. Alguém que demonstre misericórdia com contentamento. Queridos, uma visita para alguém que está doente, que está fraco, pode ser algo que vai revigorar essa pessoa, produz grande benefício. Oferecer a mão ao aflito pode demonstrar o exercício do dom de misericórdia. Isso deve ser feito com alegria. Observe quantos dons, quantas áreas, quantas pessoas podem estar envolvidas, devem estar envolvidas na vida da igreja, utilizando os seus dons, os seus talentos, para servir ao Senhor em diversas áreas. Como um corpo não é só braço, o corpo tem perna, tem joelho, tem os pés, tem os dedos, tem várias partes do corpo. Não é só uma pessoa que tem todos os dons. Deus dotou cada um de nós com dons para servi-lo. E ele continua dizendo, agora, para nós sermos dedicados no amor fraternal, o texto diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Essa parte nós notamos que o nosso amor, seja o nosso amor a Deus, nosso amor ao próximo, e até mesmo o amor aos inimigos, deve ser sem hipocrisia. Em outras palavras, deve ser sincero, deve ser genuíno, deve ser sem fingimento. Nós devemos também detestar o que é mal e fazer o bem. Isso está claro, né? Não precisa nem de muita explicação. Eu vou me afastar daquilo que é mal, daquilo que desagrada a Deus, e vou me aproximar daquilo que agrada a Deus. O texto prossegue dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então há uma unidade de amor entre os crentes que é especial, que deve ser desenvolvida. Em outras palavras, esse amor cordial e fraternal deve ser a expressão do amor manifestado na comunidade da igreja. A nossa igreja manifesta esse amor, preferindo-vos honra uns aos outros. No lugar de nós ficarmos esperando o elogio alheio, nós devemos nos antecipar e honrar os outros, né? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Não deixe de mostrar entusiasmo, não se tornem apáticos. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Queridos, devemos nos alegrar na esperança futura, devemos ser pacientes, mesmo em meio a tribulações, confiando no Senhor, mas sabendo que nós não conseguimos fazer isso nas nossas próprias forças. Por isso, devemos ser perseverantes em oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, diz respeito à prestação do serviço prático ao nosso irmão na fé, como ajudar, especialmente aqueles que necessitam de abrigo. Naquele tempo, é certo que havia uma necessidade especial em relação à hospitalidade, por conta de muitas viagens missionárias, de enviarem mensageiros, e os irmãos não terem onde ficar, e muitas vezes ser necessário receber alguém, né, na sua casa. Todavia, a hospitalidade continua sendo uma virtude a ser cultivada. Queridos, naquele grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, os justos vão ouvir o seguinte: era forasteiro e me hospedastes. Mateus 25, 35. Né? Então, quando nós também demonstramos hospitalidade, nós estamos servindo ao Senhor. E sobre esse segundo ponto eu pergunto: como está a sua vida à luz dessas palavras? À luz de todas essas orientações sobre como deve ser a nossa atitude para com o próximo, para com o meu irmão na fé, mais especificamente. Você que considera a si mesmo com moderação, com humildade, você compreende a igreja como um corpo e você como um membro desse corpo? Você tem utilizado os seus dons e talentos no serviço do Senhor, da igreja? Hoje você se encontra apático no seu serviço ao Senhor? Você ama os seus irmãos de forma sincera
e você dedica-se nisso de forma prática, hoje nós podemos avaliar cada um de nós, a nós mesmos, e considerar quais são as áreas que nós temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, e orar para que Ele nos ajude a vivermos de modo digno do Evangelho, tanto no nosso tratamento para com Ele, quanto com o nosso tratamento para com os nossos irmãos na fé. E para nós concluirmos, ele fala sobre qual deve ser a atitude do crente para com os de fora, sem ser os irmãos em Cristo. Olha o que é dito aqui: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É possível que diante de perseguição, de sofrimentos, por sermos cristãos, o nosso desejo seja qual? Revidar, né? Dar o troco, amaldiçoar, no lugar de abençoar. Mas nós somos chamados a fazer o contrário. Nós somos chamados a abençoar. Nós não devemos cultivar um desejo de vingança contra os nossos opositores. João Calvino disse o seguinte: não obstante, Deus, por meio de sua palavra, não só impede nossas mãos de praticarem o mal, mas também domina os sentimentos de amargura que saturam o nosso espírito. Não apenas isso, mas também exige que nos preocupemos com o bem-estar daqueles que trouxeram a destruição a si mesmos pelo fato de nos causarem alguma sorte de sofrimento. Imagina só, me preocupar com o bem-estar daquele que me causou sofrimento e agora está precisando de ajuda. O texto prossegue dizendo: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Uma forma de nós avaliarmos se o nosso coração está correto em relação às outras pessoas, é quando nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Imagina o contrário, né? Ou está chorando, estou me alegrando porque ele está chorando. Eu não estou mostrando um coração correto. Ou, se ele está se alegrando e eu estou chorando, por que ele tem e eu não tenho? Também não está correto. Então, uma forma de examinar se o nosso coração está correto, é se a gente se alegra com o que se alegra, se a gente chora com o que chora. Não somente os crentes, mas até mesmo, de forma geral, o próximo. Isso só é possível plenamente por meio da graça operando em nós, porque diz respeito ao mandamento de amarmos o próximo como a nós mesmos. Porque se eu me alegro com o que se alegra, é porque eu estou o amando como eu amo a mim mesmo. Tende o mesmo sentimento para com os outros. No lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não seja sábios aos vossos próprios olhos. Alguém disse: os crentes são exortados a promover a concórdia entre si, indubitavelmente com o fim de exercer uma benéfica influência sobre aqueles que ainda não que estão fora do reino. Ora, para viver-se em harmonia é preciso que seja banida toda e qualquer manifestação de orgulho pecaminoso. Como é que nós nos relacionamos entre nós expressa uma mensagem aos de fora. Imagina só, os de fora veem os crentes brigando, se dividindo, sendo arrogantes uns com os outros. O que é que isso vai expressar para os de fora? Sendo orgulhosos, soberbos, isso vai demonstrar um péssimo testemunho. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, pois, por fazer o bem, preste atenção, perante todos os homens. Fazer o bem perante todos os homens. Então a vingança ou o desejo de revidar alguma injustiça sofrida não deve ganhar espaço em nossos corações. Não devemos pagar ninguém o mal com o mal, devemos agir de forma que os outros sejam edificados pela nossa atitude piedosa, para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Vocês viram um vídeo de um julgamento em que o pai falou que ele ia fazer a coisa mais difícil que ele poderia fazer? Ele foi lá e disse que perdoava o assassino do filho dele, né? Isso foi a única coisa. O assassino estava lá, debochando de forma sádica no julgamento. E aí o pai foi lá e falou isso. Isso quebrantou até mesmo aquele homicida, né? Então a atitude desse pai demonstrou o perdão de uma forma que
um ser humano ele não consegue por si mesmo fazer. Que é realmente o agir de Deus na vida dele para conseguir fazer aquilo. Isso deu um testemunho público, que esse vídeo rodou para milhões de pessoas. É a atitude desse pai diante de uma crueldade tão grande. Não torneis ninguém mal pelo mal. Eu já li isso aqui. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Há circunstâncias em que não é possível a manutenção da paz. Todavia, o que depender de nós, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para manter a paz. Para finalizar, o texto diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Nós não devemos tomar o lugar de Deus. Vai dar vontade, a gente vai ter vontade de se vingar, quando alguém fizer alguma injustiça contra a gente. Mas o que a gente tem que fazer? Deixar essa vingança nas mãos de Deus, não é nossa. O nosso papel é retribuir o mal com o bem, e é deixar o juízo nas mãos de Deus. Queridos, quando a gente leu o Apocalipse, a gente viu que não vai ficar impune. Vai ter um juízo final. A nossa tarefa não é ser esse juiz, nem o carrasco. Quem vai ser o juiz no final vai ser o Senhor. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Mas nós não somos o Senhor. Então não somos nós que devemos executar qualquer vingança. Mas devemos confiar no juízo de Deus. O texto também fala que quando nós agimos assim, fazendo o bem para quem nos fez o mal, nós deixamos aquela pessoa constrangida. Porque o que ela espera? Ela espera o troco. Ela espera uma maldade de volta. Mas ela recebe o bem, ela fica constrangida. Porque ela se toca, às vezes, da besteira que fez. Então, no lugar de você pagar com a mesma moeda, você retribui com bondade. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Continue firme. Não ceda à tentação de seguir o caminho mal, de vingar-se ou de retribuir na mesma moeda. Vença o mal com o bem. Continue obedecendo a Deus. Continue seguindo o seu mandamento de amar até mesmo os inimigos. Eu pergunto a você, como tem sido o seu testemunho diante dos de fora? No seu trabalho, no trânsito, na sua vizinhança, na sua vida perante aqueles que não conhecem a Deus? Como tem sido a sua reação diante das injustiças e perseguições que você tem sofrido? Você tem retribuído o mal com o mal? Ou você tem vencido o mal com o bem? Você é um causador de conflitos? Ou você é um pacificador? Lembre-se, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Qual é o exemplo que a sua vida tem expressado para os de fora? E qual é o exemplo que a nossa igreja tem expressado para os de fora? Que exemplo a nossa igreja tem em seu trato uns para com os outros? Nós expressamos de fato o amor cristão? Eu concluo essa mensagem relembrando dos 3 aspectos que nós vimos aqui. Nós vimos qual deve ser a nossa atitude para com Deus. Nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar nossa mente por meio da palavra de Deus. Segundo, nós vimos qual deve ser a nossa atitude para com os nossos irmãos em Cristo. Nós temos que ter moderação sobre nós mesmos. Nós temos que entender que somos um corpo em Jesus Cristo. Cada um tem a sua parte. E nós também devemos servir a Deus com nossos dons e talentos que Ele nos deu, né? E terceiro, nós vimos qual deve ser a nossa atitude para com os de fora. Nós devemos abençoar os que nos perseguem, dar um bom testemunho de piedade em nossas ações. E nós não devemos nos vingar, mas deixar toda a vingança com o Senhor. E devemos vencer o mal com o bem. Que o motivador de tudo isso
que nós falamos aqui seja o amor por aquele que nos amou primeiro. Ele que é digno de nossa entrega total. Que para a glória de Cristo nós venhamos obedecer aos seus preceitos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Oremos. Santo Deus, quantos preciosos ensinos nós ouvimos aqui por meio da pregação da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra nos ensina, ela nos exorta, ela nos admoesta, ela mostra que muitas vezes temos falhado no nosso trato para com o Senhor. Muitas vezes temos falhado no nosso trato para com nossos irmãos da fé, com a nossa igreja local, bem como temos falhado com o nosso testemunho, muitas vezes por meio do nosso comportamento em relação aos de fora. Nesse momento nós te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, e pedimos, Senhor, ajuda-nos a avaliarmos seriamente a nós mesmos, e a tomarmos atitudes, Senhor, em relação a esses 3 aspectos. Que o nosso compromisso com o Senhor seja fortalecido, que de fato venhamos apresentar nossos corpos como um sacrifício a Ti, nosso tempo, nossas vidas, nossas forças, nossos recursos, que não venhamos nos conformar com esse mundo, Senhor, mas venhamos Te servir fielmente, olhando para nós mesmos com humildade, com moderação, mas ao mesmo tempo, sabendo que o Senhor nos deu os dons da Tua graça, e venhamos alegremente Te servir em nossa igreja local, ensinando, servindo, ajudando, contribuindo, nos envolvendo, pregando a Tua Palavra, que venhamos desenvolver esses dons para a Tua glória, e nos ajude também, Senhor, a sermos luz do mundo, sal da terra, a fazer a diferença, Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, e brilhando como as estrelas brilham no céu, exaltando a Ti, o nosso Senhor que nos resgatou. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.